Som. Boa noite. Queremos saudar toda a igreja, mesmo que não presencial, mas em seus lares e nos assistindo através da internet, este nosso culto deste domingo 21 de março de 2021. Graça e paz a todos. Quero, introduzindo o nosso culto, ler os versos 1 e 2 e os versos 10 e 11 do Salmo 29. A voz de Deus na tempestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Nestes tempos que vivemos dessa pandemia, o Salmo vem de encontro às nossas necessidades, muitas vezes aos nossos temores, com relação às nossas vidas. E o salmista nos passa uma palavra de ânimo, quando diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. É nesse espírito que nós estaremos entoando agora o hino de número 19. Rei sublime, ó Rei sublime em majestade, delícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Oremos.
como filhos remidos, filhos teus, Senhor, nós nos encontramos aqui nesse instante para te prestar um culto de louvor e adoração que só a Ti é devido. Que o nosso coração, a nossa mente, Senhor, possa estar em comunhão contigo e possamos aqui, Senhor, neste culto, te adorar com o mais profundo louvor, o mais profundo do nosso coração, Senhor. Que Tu possas te agradar, Senhor, da nossa adoração. Fala através do Teu servo, a mensagem que tens para os nossos corações e, Senhor, através dos cânticos, que Tu possa receber o nosso sincero louvor. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos estar fazendo agora a leitura alternada do Salmo de número 27. Leitura alternada do Salmo de número 27. Anelo pela presença de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Podeis assentar. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nós teremos um breve momento de oração. Você que está em casa também pode estar agora abaixando a sua cabeça e fazendo a sua oração de agradecimento, de um pedido que você tem a Deus, de alguma coisa que você neste momento carece da misericórdia e da graça de Deus na sua vida. Logo após nós estaremos passando nosso momento de louvor com a equipe de louvor, e durante os cânticos, no último cântico, então na oração, terminando o louvor, nós teremos inclusive também uma oração de agradecimento. Mesmo nossa igreja, por conta da pandemia, não estando ocorrendo os cultos presenciais, mas os irmãos têm sido fiel nos seus dízimos e ofertas, entregando através de depósitos bancários que nós temos colocado no boletim da igreja, que é passado para os irmãos através do WhatsApp, e aqueles também que porventura conseguem entregar à tesoureira da nossa igreja.
Então nós estaremos agradecendo também pela fidelidade dos irmãos e pelo uso desses recursos para a obra e para a glória de Deus. Temos momentos de oração silenciosa e logo após seremos interrompidos então pelo primeiro cântico. Oremos. Boa noite, irmãos. Nós entoaremos um cântico que chama-se Grande é o Senhor. E esse cântico ele fala que o Senhor é único e digno de louvor. Vamos nos unir e cantar ao Senhor, que em meio às nossas dificuldades Ele se faz grande. Amém? Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Desde o início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte,
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome é eterno, está acima de todo. A ti pertencem a majestade e o poder, glórias e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glórias e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Glórias e honras ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais desistirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza a ti pertence a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos.
Deus, nós queremos agradecer o Teu santo nome, ó Pai. Amém, Senhor. Obrigado pelo cuidado. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela provisão. Obrigado porque mesmo nos momentos difíceis, nós conseguimos enxergar a Tua mão nos sustentando, Deus. Obrigado, Deus, por ter sustentado a Tua igreja, ter sustentado, Deus, essa cidade. E que o Senhor continue sustentando. O Senhor continue, ó Deus, nos abençoando, guardando as nossas vidas. Cuide também dessas pessoas que estão enfermas, que estão no leito agora, que Teu Espírito Santo possa estar visitando cada uma delas. Fique também com esses familiares que perderam pessoas, que o Senhor conforte o coração deles, e que mesmo nesse momento de crise, de dor, de luta, o Teu amor possa ser propagado, e a Tua graça possa ser alcançada no coração dessas pessoas. Continue falando no nosso coração, Pai, no decorrer desse culto, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Em que nós teremos agora esse momento nós teremos agora a palavra, a pregação da palavra de Deus. Eu vou convidar agora nesse instante o nosso pastor, reverendo Wilson, possa estar vindo à frente para nos entregar a sua mensagem. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos cumprimentar a todos os presentes, também aqueles que estão nos assistindo nesse momento em seus lares, a partir das redes sociais. A expectativa do nosso coração continua a mesma, de que Deus fale a nós através da exposição do texto sagrado. Para essa noite, nós exporemos o texto de Gênesis, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Convidamos a você a abrir a sua Bíblia nesse texto, você que está em casa, você que está aqui no templo, possa vir e compartilhar e aproveitar deste momento juntamente conosco da exposição da sua palavra. Texto de Gênesis, capítulo 3, do verso 17 ao versículo 18, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, sê gracioso conosco nessa noite e nos fala, de tal maneira, Deus, que saiamos daqui conscientes, tanto da forma como o Senhor exerce o teu juízo sobre a terra, como também da esperança que nós temos de vida eterna, de salvação em Cristo. Oramos também na expectativa de que o Senhor esteja alcançando a vida dos nossos irmãos que estão em casa nesse momento, que nos assistem nesse momento, daqueles irmãos que irão assistir depois de algum tempo essas mídias, daqueles amigos, contatos que nós temos nas redes sociais que estão junto conosco nesse instante, que o Senhor possa edificar a todos através da revelação que o Senhor nos dá.
Oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no contexto que nós estamos vivendo e experimentando nesses dias, há um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, do pastor Valdeci Santos, que continua, na minha opinião, atual e aplicável ao contexto que vivemos. Ele diz assim em um breve trecho do seu texto: líderes de várias organizações, inclusive igrejas, buscam sabedoria para agir e orientar seus liderados quanto ao melhor procedimento nesta questão. Sem dúvida, 2 extremos devem ser evitados: descaso e paranoia. Negar a situação de perigo e responder com descaso é, sobretudo, arriscado, pois sem os devidos cuidados se torna mais fácil a contaminação. Todavia, a paranoia pode resultar em pandemônio e pânico, cujos efeitos ninguém é capaz de prever. Só um minutinho, deixa eu me organizar melhor aqui. Achei que é melhor para mim segurando o microfone. Meus irmãos, o que nós temos nesse breve texto é uma síntese que arremete a todos nós a uma posição de equilíbrio, sem extremos religiosos, sem polarizações políticas, sem descaso, sem paranoia. E quando nós olhamos o texto da passagem que nós acabamos de ler nessa noite, nós podemos de imediato nos perguntar o que Moisés está revelando ao povo nessa narrativa dos inícios. E o que Moisés está narrando ou está revelando ao povo se aplica, se conecta, se relaciona com o que nós estamos vivendo hoje, nesse quadro de pandemia, as complicações que nós temos enfrentados em todos os campos, em todos os níveis. E a resposta que nós gostaríamos de dar nessa mensagem diz que, enquanto aqui nós vivermos, nós teremos que lidar com pestes, as epidemias e pandemias, medos, incertezas pelos males que sobrevêm à humanidade caída em decorrência da maldição do pecado. É exatamente isso que esse texto está mostrando. Não é novo, não tem nada novo debaixo do sol. Toda essa realidade que nós encontramos aqui faz parte da experiência humana em decorrência da maldição do pecado que está estabelecida sobre nós. E o que nós devemos evitar? À luz do texto inicial que lemos, o descaso e a paranoia. Mas à luz do texto de Gênesis, capítulo 3, verso 17 ao 19, nós precisamos considerar que o mundo é velho, o homem é velho, a maldição do pecado é velha, e apenas as misericórdias de Deus ou as boas novas de Cristo se renovam a cada manhã. Portanto, no lugar da rebeldia e desconfiança diante de Deus, nós precisamos nos voltar e responder a esse quadro de coisas que nós estamos vivendo, com fé e arrependimento perante Ele, pela mediação do seu Filho Jesus Cristo, o descendente da mulher, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos coloca. Mas, recapitulando a cena da queda e as suas implicações, eu gostaria de considerar com vocês alguns aspectos que nós vemos aqui nesta passagem. Primeira delas, como guardiões do santuário, o homem e a mulher foram testados em sua fidelidade ao seu rei. O teste foi administrado sob a aliança das obras. A obediência dava direito à vida com Deus. A desobediência traria morte. O fracasso deles mostrou que necessitavam de justificação e santificação por meio da graça a ser estabelecida com e por meio de Cristo. Assim como os outros,
A punição foi proporcional ao crime, como resposta ao pecado de consumo de Adão. A palavra de Deus diz que ele menciona comer pelo menos 4 vezes, deixando claro qual era o delito, qual era o pecado, qual era a transgressão que Adão havia cometido. Adão também sofreria dor e frustração em seus relacionamentos. Os seres humanos deveriam continuar a exercer o domínio sobre a terra, apesar da frustração. O trabalho, embora uma bênção de um Deus que trabalha, seria agora amaldiçoado pela frustração. À medida que a humanidade obedece agora a Deus, Ele pode responder reduzindo os efeitos da maldição, tornando a ecologia da terra parcialmente dependente da moralidade humana. É interessante nós considerarmos nesse ponto, porque quando você vai olhando a história bíblica, à medida que o povo vai se pervertendo, que o homem vai se tornando mais violento, mais mau, mais promíscuo, mais a ação de Deus de punir o homem com juízo é visto sobre a terra. E quando o homem se arrepende, quando o homem volta a crer, quando o homem se redime dos seus pecados, quando o homem confessa as suas culpas, quando o homem procura a santidade, o Senhor age com misericórdia e graça também sobre a humanidade. Mas para chegar assim e colocar de uma maneira mais confessional, vejamos o que o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 28, vai dizer sobre quais são as punições do pecado neste mundo. E a resposta é: as punições do pecado neste mundo são os interiores, como cegueira de entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos. Os exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa, e todos os outros males que caem sobre nós em nossos corpos, nossos bens, relações e empregos, juntamente com a morte. Em outras palavras, o que nós cremos, o que nós confessamos, que todos os males que sobrevêm sobre a humanidade, inclusive este, que nós estamos sofrendo com todo mundo hoje, é em decorrência, em consequência do pecado. Foi a porta, foi o acesso para que o mal pudesse conturbar e castigar e, de certa maneira, nos tornar malditos por conta da nossa desobediência. A criação hostil, que deve ser superada pelo trabalho, serve com paralelo para a hostilidade espiritual, que deve ser superada pela sabedoria celestial. Escreve o sábio: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. E a pergunta é: qual é a sabedoria celestial? No lugar da preguiça, no lugar da ignorância, trabalho e entendimento. O que ou como enfrentamos uma pandemia? E a resposta é: com ações norteadas pela fé em Cristo, pela inteligência no uso da ciência, pelo equilíbrio nas emoções, pela coragem no trabalho e pelo temor a Deus. E aí nós podemos dizer assim: mas nós estamos sendo impedidos de trabalhar. Meus queridos irmãos, não tem como. O mundo que nós vivemos
Se nós deixarmos de desenvolver as nossas ações, as nossas atividades, o mundo simplesmente ele entra em colapso. Da mesma forma como também não podemos tratar como se nada estivesse acontecendo aí fora e não tomarmos as medidas cautelares e protetivas. Uma coisa sem deixar a outra. Olhemos com atenção o que o texto já vai nos dizer a partir da primeira expressão. Ele diz: maldita é a terra por tua causa, diz o verso 17. O que o texto está mostrando é que, de fato, a terra já se encontra maldita. E todos esses males que nos sobrevêm são consequências da maldição do pecado. E diante da maldição do pecado, como que nós lidamos com ela? Nós precisamos reagir com fé e arrependimento diante de Deus. E como que nós temos minorado as consequências da maldição do pecado? Entre outras realidades, com o trabalho, com a sabedoria, com a inteligência, com a coragem, com a disposição de fazer aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. A posição representativa aqui de Adão, meus irmãos, é sentida em toda a criação. Veja que a relação natural do homem com o solo o dominará, é revertido. Em vez de submeter-se a ele, o resistirá e eventualmente o deglutirá, diz Bruce Walter. Veja o que diz o finalzinho, o versículo 19, parte B. Porque tu és pó, e ao pó tornarás, queiramos ou não admitir, mas o que nos espera diante de nós é a morte. E enquanto vida nós temos, nós precisamos viver com a expectativa e com a esperança de que o Deus da glória há de nos visitar com sua salvação e com seu livramento. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai escrever do verso 19 ao verso 21, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A essa passagem vai comentar William Hendrickson dizendo: toda a criação nutre ansiosa expectativa pela revelação dos filhos de Deus, porque o evento significará também glória para toda a criação. É preciso ter em mente que não foi por sua escolha, daí não foi por culpa dela que a criação se tornou sujeita à futilidade. Não foi a criação irracional que pecou, foi o homem. E o que sujeitou a criação à futilidade foi Deus. Foi Ele que, em razão do pecado do homem, pronunciou maldição sobre o que ou quem. Foi Ele que, em razão do pecado do homem, pronunciou maldição sobre o que ou quem? Ora, em certo sentido, sobre a criação, mas num sentido mais profundo, sobre o homem, diz o comentarista bíblico. Meus irmãos, queiramos ou não admitir, o que nós encontramos expressamente no status de todas as realidades humanas, enquanto Cristo não voltar, é uma terra caída, cheia de pecado e que vive em consequência disso. Queiramos ou não admitir, se nós temos alguma esperança, algum alento, essa esperança está em Cristo, que fala sobre a possibilidade da redenção, que fala sobre a expectativa da criação, que fala que nele todas as coisas serão transformadas e convergidas para a glória que tinham antes da queda. É somente através do tratamento do pecado, que é o grande mal da humanidade, que nós podemos enxergar dias melhores. E diga-se de passagem, esses dias melhores não acontecerão antes que Cristo volte pela sua segunda vez. Mas quais são os sinais disso? De que a terra vive debaixo da maldição do pecado. O primeiro sinal é o trabalho sendo penoso. O narrador usa o mesmo termo que usa para a angústia da mulher.
A mulher foi dito o quê? No meio de dores darás à luz filhos. E ao homem? Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. O trabalho em si, que seria uma bênção, não uma maldição, agora veio a ser maldito pela alienação da humanidade do solo que gera vida. A humanidade nunca mais será sempre recompensada pelo árduo trabalho, diz o comentarista bíblico. Haverão cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e ervas daninhas. O desenvolvimento do que não é comestível rouba a terra de plantas vitais de que as pessoas necessitam para a sua subsistência. E ainda uma pergunta que nós podemos fazer, mas qual é a solução? E eu diria, trabalho orientado pela sabedoria celestial. Hoje tem dito por aí que a resposta ou a solução para a pandemia é a ciência. Idolatra-se a ciência. Mas a ciência sem a sabedoria celestial, ela nunca foi capaz de produzir alguma coisa que seja útil. Se Deus não iluminar os homens, se Deus não trouxer conhecimento e entendimento aos homens, não haverá solução. E o que nós vimos ao longo da história da humanidade, nos quadros pandêmicos, em outros contextos, porque isso não é algo novo, é algo velho, do mundo velho, do homem velho, foi que em um determinado momento, enquanto as pessoas estavam vivendo as suas vidas, onde a morte estava sendo uma realidade constante, onde se clamou a Deus, onde se buscou a presença de Deus, Deus levantou pessoas, capacitou homens com conhecimento e graça, para que pudesse amenizar, minorar os danos desses quadros ao longo da história da humanidade. Portanto, a solução continua sendo a sabedoria celestial. Clamemos nesses dias ao Pai das luzes, que nos traga as dádivas do saber e conhecer mais e melhor as coisas. Clamemos ao Senhor Deus que nos dê compreensão dessas realidades e das nossas necessidades reais. Não nos entreguemos ao desespero, não nos entreguemos ao medo. Embora sejamos cautelosos e precavidos, vivamos na certeza de que somente o Senhor Deus é quem pode nos dar sabedoria e entendimento para sabermos lidar com essas situações. E alguém pode dizer assim, mas eu não tenho sabedoria, como é que eu posso fazer? Veja o que Tiago diz no capítulo 1, verso 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, em nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Meus queridos irmãos, diante das constatações, das argumentações que foram apresentadas até agora, eu gostaria de fazer algumas aplicações do que eu vejo nesse texto. A primeira aplicação, por incrível que pareça, que eu vejo nesse texto, é que o trabalho, a capacidade de trabalhar, a capacidade de fazer algo útil, essa realidade que enobrece o ser humano, que ocupa a nossa mente, que nos livra de estarmos com a nossa vida ociosa. O trabalho é uma dádiva do Criador. Foi Deus que nos deu a graça de podermos trabalhar. A preguiça é a alienação do homem do seu papel de mordomo sobre a criação. Deus cria o homem e diz assim, olha, domine, sujeite a terra, cuide, em outras palavras, de tudo aquilo que foi criado. É bem verdade que esse trabalho, por conta da maldição do pecado, ele vai ser desenvolvido com frustração. E nós precisamos, desde cedo, desde criança, aprender a lidar com a frustração. Mais uma vez que nós buscamos graça em Deus, nós poderemos também superar as dificuldades, pelo menos paliativamente, parcialmente, que a maldição do pecado traz sobre a humanidade. Mas segunda aplicação, meus irmãos,
é que não se vence, ou que não há vitória das lutas do labor diário sem a sabedoria celestial, sem buscar conhecimento em Deus, sem buscar forças em Deus, sem buscar iluminação que procede do Senhor. Veja aqui a importância do conhecimento de Deus em sua palavra, da igreja, da escola bíblica dominical, do discipulado bíblico, dos momentos de preparação dos nossos lares, do momento de reflexão na palavra de Deus, dos momentos de oração no quarto em secreto. Uma geração que diante da morte não sabe, ou não conhece, ou não entende uma perspectiva de futuro, de glória celestial, porque aqueles que morrem, mesmo os que morrem de pandemia, de coronavírus, se morrem em Cristo, estas pessoas, ainda que morram, viverão. Porque a palavra do Senhor é clara em dizer que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, ainda que morram, terão vida eterna. Mas uma terceira aplicação que eu gostaria de fazer é que a expectativa de redenção não se limita aos homens e mulheres, mas a toda a criação de Deus. Conforme Romanos 8:22 diz, porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. E é bom dizer, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, em paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, diante de toda a crise que nós enfrentamos, continua sendo o aparelhamento da nossa vida, pela presença de Deus, pela ação do Espírito Santo, pela atuação da palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo na nossa vida, que vai nos dar graça e fortalecimento, para a gente poder enfrentar toda e qualquer situação que se coloque sobre a face da terra. É possível sobreviver sem a ciência, sem o conhecimento, sem os medicamentos? Claro que não, meus irmãos. É possível sobreviver sem o alimento, sem o trabalho, sem a economia? De igual forma também não. Mas o que é que não se pode viver de forma nenhuma? Nega a ciência, nega o trabalho, mas não se pode negar que, como pessoas criadas, nós dependemos totalmente do nosso Criador. Se Deus não agir com misericórdia e graça sobre nós, todos nós padecemos. Se Deus agir com misericórdia e graça sobre nós, nós podemos ter viva esperança de que podemos superar todo esse quadro que nós estamos vivendo. A relação natural com a terra está invertida. Ele que deveria dominar sobre ela, sofre a resistência dela e finalmente o engoliria, diz o texto, porque tu és pó e ao pó tornarás. O que é que esse texto nos ensina, meus irmãos? A morte é uma realidade, meus queridos. E nós, que aqui no Brasil já estamos chegando a 300 mil mortes, percebemos que é uma realidade muito mais presente do que o que nós gostaríamos. E embora nós soframos, embora nós nos compadeçamos, embora nós clamemos ao Senhor misericórdia pelas vidas, pelas famílias e pelas pessoas que perdem
às vezes 2, 3 membros de uma só família, nós não podemos nos esquecer que nem mesmo a morte pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Note que, ironicamente, transgredir as fronteiras divinamente ordenadas não traz ao homem e à mulher a vida elevada que esperaram, mas em vez disso, lhes traz o caos e a morte. A morte física é tanto ruína quanto favor. Ela torna toda a atividade vã, porém livra os mortais da eterna consignação à maldição e abre caminho à salvação eterna, que sobrepuja ao túmulo. Em outras palavras, o que nós encontramos na mensagem bíblica é: olha, a morte não é o fim. E a morte não deve nem precisa ser encarada apenas como algo totalmente escuro, obscuro. A morte também pode ser uma bênção para quem está vivendo debaixo da maldição do pecado. Mas ela é bênção de fato quando nós temos a esperança que é Cristo. Porque quando nós temos Cristo que é a esperança, o viver é Cristo. E conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aplicando mais uma vez a nossa realidade de vida, meus irmãos, a morte é a maldição e a penalidade do pecado, conforme diz Romanos capítulo 5, verso 12 e Romanos 6, 23. O que é que Paulo vai dizer lá? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, conforme diz Romanos capítulo 6, verso 23. Perceba essa realidade. A morte, consequência do pecado. A vida eterna, consequência da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós afirmamos, a nossa esperança é Cristo. Qual é a maneira, qual é a forma como a igreja tem de lidar ou de enfrentar a pandemia? Como é que a igreja pode e deve enfrentar o coronavírus? A igreja deve enfrentar com esperança em Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Em outras palavras, nós que vivemos com essa esperança em Cristo, temos também uma nova vida, onde não mais reina o pecado nos nossos corpos mortais, onde nós buscamos agradar a Deus através da nossa vida, ou enquanto vida nós tivermos sobre a terra, e quanto tempo Ele nos conceder sobre a terra.
Concluindo, meus irmãos, volto ao assunto da introdução, reafirmando o nosso compromisso como igreja, com a preservação da vida. E o nosso compromisso como igreja pela preservação da vida nos leva a ser obedientes às autoridades sanitárias, às autoridades governamentais constituídas. A nossa posição de preservação da vida nos leva a tomar as medidas necessárias e cautelares para a nossa proteção. Máscara, álcool em gel, distanciamento social e todos os cuidados necessários, a vacina e todos os cuidados necessários para a preservação da vida. Mas a nossa posição como igreja também é de coragem no enfrentamento dessa pandemia viral. E como que nós enfrentamos? Com sabedoria, sabedoria celestial, com inteligência, usando a nossa capacidade intelectual para trabalhar e para servir ao próximo, com esperança em Cristo, porque em Cristo o nosso trabalho não é vão. Por mais que a criação tenha sido submetida à futilidade, aqueles que estão em Cristo, as obras que realizar, essas não serão em vão, porque estão sendo feitas em Cristo. O que aprendemos com o coronavírus ou com a Covid-19 à luz das Escrituras? É um mal, sim, é um mal, em decorrência de quê? Da maldição do pecado. Por isso, o natural da vida nessa terra são, o que é encontrado nessa vida, nessa terra, o que é natural? Dor, sofrimento, peste e morte. Esse é o natural da vida. A vida é dura, sim. Por quê? Porque ela é vivida debaixo da maldição do pecado. No entanto, a mesma Escritura que diz que é comum nessa vida, nesse mundo, dor, sofrimento, peste e morte, podemos acrescentar aqui também a fome e a miséria. No entanto, também diz, nos revela, que é preciso pensar, meditar, focar, considerar as realidades que nós temos em Cristo, o viver que é Cristo aqui nessa terra, as realidades eternas, celestiais, que são de maior importância. A Escritura diz, não coloque o seu pensamento nas coisas que são deste mundo, porque esse mundo ele é passageiro, ele é efêmero. E no contexto que nós estamos vivendo, mais efêmero ainda para alguns de nós. Coloquemos o nosso pensamento nas coisas lá do alto. Pensemos nas coisas que não perecem, que não se perdem, que não podem morrer. Conforme Steven Lawson, pastor batista em Alabama, o coronavírus pode causar apenas a primeira morte, que é a morte física, mas o pecado produz a segunda morte, que é a morte eterna. Tema o que é muito maior. Se temos tido cuidados, severos cuidados, prontos cuidados com relação à contaminação do coronavírus, que pode matar o nosso corpo, tenhamos muito mais cuidado e sejamos muito mais diligentes com o pecado, porque o pecado produz a segunda morte, que é a morte eterna. Que Cristo tenha misericórdia da vida de todos nós. Oremos nesse instante, busquemos a presença do nosso Deus, buscando no Senhor arrependimento e fé, diante da mensagem do Evangelho que nós temos em Cristo. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui nessa noite com os nossos irmãos que fazem parte da transmissão, e também, ó Deus, com os nossos irmãos que estão em casa, que nos assistem, que nos acompanham, os nossos amigos. E se existe um sentimento que acaba nos conectando a todos, é que nós estamos vivendo dias
de dor, de sofrimento, de medo, de insegurança, de incerteza, Senhor. E às vezes na nossa mente vem a pergunta: mas por que todas essas coisas estão acontecendo? E a palavra do Senhor nos responde nessa noite, deixando claro que tudo isso tem acontecido conosco. Tanto mazelas que nós sofremos no passado, como mazelas que sofreremos no futuro. Tudo isso em decorrência do pecado. A maldição do pecado que se instaurou sobre a humanidade. Mas ao mesmo tempo, a Deus, nos lembramos da esperança viva que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esperança que é para aqueles que estão vivos, para aqueles que escutam a mensagem do Senhor nessa noite, para aqueles que podem ter a sua vida transformada pelo poder da cruz, para aqueles que podem enfrentar, seja lá qual for a situação nessa vida, na convicção de que ainda que morram, viverão a partir dos méritos e do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Por isso, ó Pai, fala ao coração desses que nos ouvem nesse instante. Fala ao coração deles, traz esperança, Senhor. A esperança que vem da cruz do Calvário. Nós oramos assim, ó Deus, na esperança que temos em Cristo. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao fim da nossa reunião. Pedimos a todos os irmãos que estão aqui presentes, também os que estão nos assistindo em casa, que acompanhem a programação da igreja a partir das redes sociais. A maneira que temos de participar é assistindo em casa, cultuando a Deus nos nossos lares, e também curtindo e compartilhando essas mídias que a igreja tem produzido. Aprenda a trabalhar e a funcionar também no meio virtual, no meio tecnológico, para que a mensagem do Evangelho seja levada a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos, a todos os nossos contatos. E quantas pessoas, meus irmãos, nesses dias carecem de uma mensagem de esperança? Nós temos essa mensagem. É a mensagem de Cristo, aquele que nos desafia a todo instante a crer, a confiar, a nos arrepender dos nossos pecados e a viver uma vida santa e consagrada a Ele, porque o que nos aguarda é a vida eterna ao lado do Pai. Amém? Vamos ficar em pé nesse instante. Nós vamos impetrar a bênção e encerrar nossa reunião nessa noite com a graça do nosso Deus. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, que a ação graciosa e poderosa do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, bem como sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.